Qual é a esperança que nós podemos ter diante da morte? Diante do luto, da dor, da perda, da finidade dessa vida? O que o cristianismo diz sobre isso? Esse vídeo está sendo gravado no interior do Paraná. Vim passar o final do ano com a minha família e nós acabamos perdendo a minha tia nos últimos dias. Ela já vinha batalhando contra uma doença e nós acabamos vendo ela partir. Choramos muito, sentimos muita dor. Filhos perdem uma mãe, irmãos perdem uma irmã, uma mãe perde uma filha. Isso dói, irmãos. Isso dói. A saudade dói. A dor da perda dói. De não podermos mais viver aquilo que nós vivemos por tanto tempo. Ou quem sabe, a nossa dor é porque não veremos ela nos assistindo em algum momento aqui dessa vida, no nascimento de mais um neto, de mais uma formação de faculdade, numa promoção de emprego, numa conquista material. As nossas dores, elas sim são verídicas. Mas existe uma esperança. 1 Coríntios 15, versículo 35, Paulo vai levantar uma questão para a igreja de Corinto. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que corpo virão? E por que isso é tão importante? Porque a ressurreição, ela é um alicerce da vida cristã. Pelo menos deveria ser. A ressurreição dos mortos, ela é um ponto basilar da fé que eu e você professamos. Afinal, se Cristo não ressuscitou, nós não temos propriamente dito motivos de esperança. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Nós somos cristãos porque a morte foi vencida. Porque Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos nem motivos para termos esperança. A igreja de Corinto era cercada por convicções e sabedorias da época. Alguns aceitavam a alma, aceitavam o fato de que a alma perduraria após vida, mas o corpo não. E outros diziam que depois da morte, o corpo se dissipava, se fundia com alguma divindade e não tinha mais influência nenhuma, não tinha mais individualidade. Paulo chama isso de ignorância espiritual. Olha que Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 15, 33 e 34. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sensatos, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Meu irmão, o que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava confrontando o fato de que os pensamentos platônicos, estoicos, epicureus da época, eles estavam subvertendo a verdade do cristianismo. Que Cristo tinha ressuscitado e que nós ressuscitaremos com Cristo. Essa verdade estava sendo perdida, ela estava sendo corrompida através de pensamentos filosóficos da época. Então, a famosa frase que as boas companhias corrompem os bons costumes, Paulo estava falando para uma igreja que acreditava em outras coisas que não eram o conhecimento de Deus. Isso é muito importante, porque imagine que essa advertência tão séria era para um momento em que uma igreja caminhava com filosofias da época, filosofias contemporâneas daquele momento. E essa igreja, com as companhias, ela estava perdendo a verdade do evangelho, corrompendo os bons costumes. E Paulo vai responder isso com uma verdade muito simples. Ele vai usar uma semente. No versículo 36 e 37, ele vai dizer que aquilo que semeia não se nasce se primeiro não morrer. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o corpo não é descartável como as outras filosofias pensavam e como às vezes até nós pensamos hoje invade os nossos centros culturais cristãos. O que Paulo fala é que hoje é corruptível, amanhã será glória, e ele se refere ao corpo. A Bíblia, ela não vai nos falar acerca do fim da corporeidade, dessa matéria do corpo, mas sim ao fim da corrupção do pecado que habita aqui dentro. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, Paulo vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que Paulo estava querendo dizer aqui, que é necessário que o corruptível seja revestido do incorruptível. O que Paulo está querendo dizer é que haverá o fim, não do corpo, mas da morte no corpo. No versículo 44, ele diz que semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Isso quer dizer que nós semearemos diante da morte, nós entregamos um corpo físico e colheremos um corpo glorificado, livre do pecado, livre da morte e livre da corrupção. E a Bíblia,
ela não fala que nós seremos almas em nuvens, meus amigos. Isso é uma mentira, vamos dizer assim, muito disseminada no mundo ocidental, mas não é verdade. Nós não seremos nuvens, não seremos almas penadas, nós não seremos energias mortos. A Bíblia nos diz que eles não estão perdidos, vagando por aí, eles não te acordam de noite para falar com você, eles não são estrelinhas no céu, eles não perambulam por aí. Não, os mortos em Cristo, eles estão guardados em Cristo, aguardando a ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, vai dizer que Deus trará em sua companhia os que dormem em Jesus. Cristo virá primeiro, mas Deus trará com ele os que dormem, ou seja, os que estão aguardando a ressurreição, aqueles que já morreram e que hão de morrer antes da vinda de Cristo. E sim, a morte é dolorida, o luto é dolorido, porque não é natural. A morte ela é uma intrusa, vamos dizer assim. Vamos, sim, diante do luto nós sentimos a dor da perda, a dor da saudade, a dor de momentos que jamais vão voltar e que nós jamais poderemos viver desse lado da eternidade com essas pessoas, com os nossos entes queridos. E sim, porque isso não é natural. Deus não nos criou, a criação não foi feita para ser encontrada com a morte. Isso é fruto do pecado. Isso que essa vida que nós vivemos não é descartável. Ela é uma semente. O que nós fazemos nesse corpo, nessa vida agora, importa. Lá em Tiago 4 vai dizer que o ser humano é como uma neblina que passa. É rápida a nossa passagem para esse lado da eternidade, mas importa o que nós fazemos, o nosso estilo de vida. E é por isso que nós não devemos temer a morte. Sim, é dolorido, mas nós não vivemos com medo da morte, mas sim à luz da ressurreição, que é a nossa esperança. Ainda no capítulo 15, no versículo 26, Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. N.T. Wright vai dizer: a esperança cristã não é ir para o céu quando morrermos, mas a ressurreição do corpo e a renovação de toda a criação. E isso deve nos dar esperança, irmãos, porque nós não fomos chamados para pós-morte habitarmos em regiões espirituais aqui nessa terra em que nós caminharemos perambulando por aí como almas penadas. Não é isso. A nossa esperança, ela está na ressurreição, que com a ressurreição virá o dia do Senhor, o dia que nós tanto aguardamos, o dia que nós veremos o nosso amado descendo, rasgando os céus. É isso que deve nos dar esperança, o dia que os dias do fim começarão, em que essa terra será redimida, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Meus irmãos, nós não moraremos no céu, nós não seremos estrelas, nós viveremos aqui nessa terra redimida. Aqui, quando o Senhor fizer novos céus e nova terra, tudo novo será feito. Ele governará de Sião. Isso deve ser a nossa esperança, caminharmos com o nosso amado, com Cristo. Sim, o luto é dolorido, a morte é dolorida, ver pessoas que nós perdemos dói, nos machuca, a saudade que nos deixa. E às vezes é inexplicável, mas a morte é passageira. Ela é uma passagem, nós passaremos pela morte para que cheguemos à ressurreição com Cristo. E nós devemos sim chorar diante do luto, chorar diante da morte, mas não como se não tivéssemos esperança. Nós temos sim esperança. Por trás do choro nós temos esperança. Choraremos de saudade sim, mas crendo que veremos os nossos irmãos em Cristo no dia da ressurreição. E essa verdade, irmãos, nos faz vivermos com um estilo de vida completamente diferente. A vida é passageira, como uma névoa, ela tem um fim, ela tem um dia marcado. Cristo também tem um dia marcado. Cristo tem um compromisso, Ele tem um dia na agenda, Deus tem um dia na agenda, o dia do retorno do Senhor, quando os céus se rasgarão, Cristo descerá, nós veremos o nosso amado, os que estarão mortos em Cristo ressuscitarão. Se isso não é motivo de se alegrar, eu não sei o que mais pode ser. É o dia que nós tanto aguardamos, é o dia que todas as coisas serão feitas novas, irmãos. Eu quero por fim recomendar a vocês uma música do Eric e da Evelyn Emerick que se chama 1 Coríntios 15, Esse Corpo é uma Semente. E essa é uma música que me auxiliou muito no entendimento daquilo que é a morte na perspectiva cristã. E é isso. Se você está passando por um momento como esse, existe esperança. E isso deve estar guardado, fincado no seu coração. Esse corpo é só uma semente. Os mortos ressuscitarão. O dia do Senhor será grandioso, glorioso e terrível para aqueles que não estiverem com Cristo, mas nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.